Fala aí, galera, beleza, meu povo? Como eu prometi aí para vocês, pessoal do colégio, olha aí, ó, nossa passagem aqui, República, né, História da República no Brasil, pensando na ESA, beleza? Vamos usar aqui esses slides para a gente visualizar alguns itens, beleza? Então, ó, começando, República Velha, olhando principalmente para os primeiros governos, tá? Então, seguindo aí, olha, República Velha, a primeira coisa para lembrar, sempre dividida em duas partes, hein? República da Espada, de 1889 a 1894, porque República da Espada, os presidentes eram militares, ok? Presidentes militares. E a República Oligárquica, de 1894 a 1930, período mais longo da República, da República Velha no caso, em que os presidentes eram cafeicultores, coronéis, latifundiários, por isso República Oligárquica, beleza? Segue o baile aí, ó. Primeira situação, República da Espada, olha aí, presidentes militares do poder, efetivamente o exército. Lembremos isso, hein? A República foi um projeto do exército, ok? Foi um projeto do exército. E o primeiro presidente militar que nós tivemos foi, no caso, o primeiro presidente do Brasil, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que teve dois mandatos. Um mandato provisório, governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891. Ele marca o fim da monarquia e a deposição de Dom Pedro I. A família real é convidada a se retirar do Brasil, não é? Extinção da Constituição de 1824. Quando esse governo se inicia, automaticamente se decreta a extinção daquela Constituição que estabelecia o modelo monárquico para o Brasil, a centralização, né? E aí, ó, separação entre a Igreja Católica e o Estado passa a ser laico, né? Aquilo que a gente chama de laicização, que é uma ideia positivista. Olha a questão aí, ó, questão antiga, não tanto, né? Questão recente da ESA, ó, o positivismo, beleza? Criação da bandeira nacional, depois do hino também, né? É um dos itens aí que marcam esse início de governo. As províncias são transformadas em estados, o que automaticamente coloca em prática a autonomia política e, claro, o federalismo. Bom, meu povo, aqui temos a imagem do Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, tá? Segue o baile aí, ó. Em 1890, nós temos a organização da primeira Assembleia Constituinte do Brasil republicano, né? Lembremos que nós tivemos uma Assembleia Constituinte anterior, a Constituinte isso aí, Mandioca, em 1823, ela foi, isso aí, fechada pelo imperador Dom Pedro, que vai impor a Constituição de 1824, ok? Essa é a primeira Constituinte da República, tá? E aí ela vai construir um projeto de Constituição, né? Ela vai passar, claro, a sua formação passou por eleições, essas eleições são diferentes, né, das anteriores, porque já se coloca ali em prática o conceito de voto universal, mas a coisa não rolou muito bem assim, não, ainda foi um voto meio que censitário, tá? Bom, essa Constituição inicia seus trabalhos e no plano político, Constituição, no plano econômico, lembre-se, presidente militar é ordem e progresso, ordem, controle do Estado, né? Progresso, indústria, e aí olha, para industrializar o Brasil, o ministro da Fazenda Rui Barbosa vai lançar, tá, um programa que permite a emissão de papel moeda. Essa emissão de papel moeda, a criação de bancos, isso tudo acabará se transformando numa enxurrada de fraudes, né, especulação na bolsa de valores. E, em vez de ajudar a economia, acabou emperrando a economia, daí receber o nome de encilhamento, ok? Encilhamento, tá? Então, ó, encilhamento, governo de Deodoro da Fonseca, ministro Rui Barbosa, consequência, crise econômica, aumento da inflação, fraudes e especulação.
Beleza? Tranquilo aí, segue o baile. Olha aqui, nós temos uma imagem que mostra a Assembleia Constituinte, a primeira Constituinte do Brasil Republicano. E aqui, essa charge que faz referência, tá, à especulação na Bolsa de Valores decorrente desse processo que a gente entende como encilhamento. Vamos lá, ó. Aqui nós temos uma foto do Rui Barbosa. Muito bem, vamos lá. A formação da Constituição, influenciada pela Constituição dos Estados Unidos, né? Ela foi uma cópia adaptada daquele modelo estadunidense. E o que é interessante, você fala em sufrágio universal, é verdade. Você fala em república federativa, é verdade. Porém, esse sufrágio universal ele é apenas masculino, o voto é aberto, não é? O voto é aberto e não votam mulheres, mendigos, praças, padres menores de 21 anos. Tranquilo? Outra coisa, ó, não há mais o poder moderador, né? E não há leis trabalhistas, acabou a escravidão, mas não tem lei trabalhista. Bom, seguindo aí, olha só, essa Constituição prova de que era uma cópia da Constituição dos Estados Unidos. Olha lá, os Estados Unidos do Brasil. Bom, aqui uma outra chargezinha aí para você observar, depois a gente chega o baile, vamos para o que é importante. Aí depois você observa as diferentes bandeiras do Brasil. Olha lá. Governo do Marechal Deodoro da Fonseca, agora governo constitucional, hein? No governo constitucional nós temos problemas. Instabilidade política, porque Deodoro era um cara extremamente autoritário. E o encilhamento trouxe condições econômicas ruins. Lembre-se, quando a economia vai mal, a política vai mal. Isso vai atrapalhar este governo de Deodoro da Fonseca. Tá? A única solução para Deodoro por entrar em choque com o Congresso, mas é a maior burrice, porque presidente não manda, quem manda é o Congresso. Deodoro tenta à força, fechar o Congresso e instala um estado de sítio. E aí que nós temos um problema sério. O vice-presidente Floriano Peixoto vai ficar contra o Deodoro, e vai se colocar a favor do Congresso. Isso tudo, mais a revolta da Armada, olha lá, ó, revolta da Armada, 23 de novembro de 1891. O almirante Custódio de Melo ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso o presidente não renunciasse. E aí, Deodoro, sem apoio político, acaba renunciando. Essa renúncia acaba levando ao poder o vice-presidente Floriano Peixoto. Então, ó, temos 2 mandatos para Deodoro da Fonseca e agora a gente vai ver quem, né? O Floriano Peixoto no poder. Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque ele assumiu a presidência, mas deveria ter convocado eleições para um novo mandato. Porém, ele não fará isso, tá? Na verdade, o que fará ele? Ele vai ficar no poder, tá? Quebrando a constitucionalidade. Então tá aí, ó, Floriano Peixoto, apesar de ter ficado no poder quebrando, a constitucionalidade, era chamado de consolidador da República. Por quê? Olha lá, ó, ele teve apoio da elite latifundiária, ele tem apoio popular porque ele promoveu o tabelamento de preços, o que vai maquiar a inflação. Esse tabelamento de preços, ó, isso aí é um esquema clássico no Brasil, maquiar a inflação tabelando preços, como congelamentos, tá? E aí, isso faz com que a população apoie. O seu mandato é inconstitucional, como eu citara, o que trará bastante conturbação política. Floriano Peixoto, ele vai intervir nos estados. Essa intervenção promovida por ele vai levar a, por exemplo, Revolução Federalista. Ele intervém no governo lá no Rio Grande do Sul, apoiando o presidente daquele estado. Naquela época se falava-se presidente do estado, tá? O presidente Júlio de Castilho era aliado de Floriano Peixoto, tá? E o Júlio de Castilho, ele, aqui, ó, era ligado a uma elite emergente, tá? Era ligado, portanto, ao Floriano Peixoto, né? E esse grupo aqui, que era minoria no governo lá do Rio Grande do Sul,
O presidente sofreu impeachment, o presidente do Estado sofreu impeachment, né? Isso é um direito da unidade federativa. Floriano não quis saber, foi e mandou tropas. As tropas florianistas eram chamadas de pica-paus, devido ao uniforme azul, né, do Exército Brasileiro, e o fato que no Sul eles usavam um peitoral vermelho, em referência à revolta de Farrapos, a Revolução Farroupilha, tá? E do outro lado, as tropas da elite local, chamadas de maragatos, que queriam a autonomia dos estados. Floriano, aqui temos uma imagem dele, conseguirá se sobrepor à região, imagem de tropas aí, né? Maragatas, tá? O estopim, portanto, dessa revolução mostronista, como já dissera, foi a deposição de Júlio de Castilho pelos maragatos. Floriano intervém e aí, né, o descontentamento leva à revolução. A repressão, Maragato foi para os maragatos foram para o Uruguai, inclusive, né? Floriano é por isso conhecido como Marechal de Ferro, tá? Agora temos aqui de novo, olha aí, ó, segunda revolta da Armada. Essa segunda revolta da Armada, ela é ligada por uma oposição de oficiais da Marinha, sobretudo, ó, o Custódio de Melo de novo, alegando que Floriano tinha um governo ilegal. O que esses militares farão? Irão exigir que Floriano renuncie. Floriano, porém, não renunciará efetivamente, tá? Eles vão bombardear, inclusive, a cidade do Rio de Janeiro. Floriano não sairá. Olha que Floriano tinha apoio e tinha até a indicação, chegar a dizer que ele dá um golpe, Floriano, fica aí no poder. Floriano não aceita, né? E com isso ele consolida a República. Temos aqui algumas imagens, né, da segunda revolta da Armada. Floriano Peixoto, ele garante eleições, e essas eleições que ele garante acabam elegendo o primeiro presidente civil do Brasil. Olha aqui, ó, o presidente Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, governou entre 94 e 98, né? E representa a consolidação da elite cafeeira no poder. Prudente de Moraes foi também o presidente da Câmara dos Deputados que aprovou a primeira Constituição da República, a Constituição de 1891, ok? Bom, Prudente de Moraes, né, assume com o objetivo de quê? De pacificar o país, de restaurar as finanças, conseguiu manter a paz com o Rio Grande do Sul e conseguiu combater o PRF, a oposição. Agora tinha um problema sério, ele era civil, ele era velho, ele era doente, feio falar assim, né? Mas era a visão da época, né? E portanto, olha, 3 símbolos de fraqueza, achavam que ele era fraco, que ele não conseguiria manter, né, as rédeas da República, mas ele conseguirá, né? Em 1896, por exemplo, né, a ampliação da crise econômica, ainda resultante do encilhamento, né, leva-o a tentar recompor a economia, mas não deu nada certo, tá? Essa tentativa não vai ser frutífera, o que vai atrapalhar ainda mais o governo dele. É então que ele encontra um grande bastião, né, para mostrar força e para provar que não era monarquista. Ele também foi acusado de monarquismo. Como é que ele fez? Olha lá, ele, né, colocou mais lenha na fogueira na Guerra de Canudos, tá? Como? Governou um estado de sítio para combater essa Guerra de Canudos que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Com as revoltas do período da República Velha. Tranquilo? Bom, aqui temos uma imagem do presidente, tá? Vamos seguir o baile. Em 1898 ocorrem eleições para um novo mandato, e aí você começa a desenhar já aquilo que no futuro será chamado de política dos governadores, política do café com leite, né? O controle de São Paulo e Minas à presidência. Temos a eleição de Campos Salles, que vence lá o Sodré, e essa eleição de Campos Salles se dá graças a um acordo que envolveu novamente paulistas e mineiros. Ainda não é a política do café com leite, mas já é um acordo entre essas duas oligarquias, tá? O Campos Salles, ele teve um governo muito interessante, principal instituição, o Furinlau, né? Ele vai tentar combater a crise econômica promovendo o que? Elementos centrais do Furinlau.
ele vai suspender os pagamentos da dívida externa e ele vai pegar novos empréstimos, tá? Portanto, lembre-se, olha aí, Campos Salles é o cara que a gente vai associar ao início da política dos governadores, o início da política, né, do coronelismo e do voto de Cabresto, ok? Tranquilo? Depois você olha com calma, aqui estão os elementos fundamentais desse Fúri Laudo, tá? Segue aí o baile, vamos lá. Opa, aqui está falando, como eu dissera, ó, é no governo dele que a gente começa a falar aqui, ó, na criação da política dos governadores, aqui o acordo envolvendo o governo federal e o governo estadual, né? O governo federal garante a eleição dos candidatos indicados pelo governo estadual e o governo estadual garante que esses eleitos irão apoiar o governo federal. Tudo isso fundamentado no coronelismo de voto de Cabresto, né? E as chamadas eleições de bico de pena. O órgão principal era a comissão verificadora de poderes, tá certo? Vamos lá, gente, segue o baile aí, ó. Outra imagem, mais outra imagem. Vamos que a gente tem explicação. Como eu citar lá, ó, a comissão verificadora de poderes que garante o funcionamento do esquema da política do coronelismo, do voto de Cabresto, do esquema da política dos governadores, que apoia aquilo que a gente vai chamar no futuro de política do café com leite, tá? E aí temos o segundo, né? O terceiro presidente civil aí, olha, Rodrigues Alves. Ele foi apoiado por Campos Salles. Olha aí, ó, confirmação dos efeitos da comissão verificadora de poderes. Ele, o Rodrigues Alves, vai queimar divisas. Como o governo fez novos acordos e tomou novos empréstimos, a sensação é que o governo está com dinheiro. Só que esse dinheiro era para ser investido em coisas que dessem amplo retorno. E não vai ser o que o nosso querido Rodrigues Alves vai fazer, tá? Os investimentos dele serão bastante questionáveis. Por exemplo, através do Tratado de Petrópolis, olha aí, ó, o mapa do Brasil você fez em Badarros, Petrópolis, não é isso? Mas Lisboa veio antes. Tratado de Petrópolis, 1903, olha aí, ó, né? Rio Branco e a compra do Acre. O Brasil paga 2 milhões de libras e ainda constrói a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que ligava nada a coisa nenhuma, né? Custosa pra caramba, enfim. E o Acre, claro, envolvendo a questão da borracha, né? Bom, aqui temos a imagem dele, aqui o Tratado de Petrópolis, e aí eis a questão, né? A política de valorização do café é lançada no governo de Rodrigues Alves. Então presta atenção, ó. Política dos governadores, política do coronelismo voto de Cabresto, Campos Salles. Política de valorização do café começa com Rodrigues Alves, sobretudo através do Convênio de Taubaté. Porém, meu povo, é no governo do próximo presidente, o primeiro mineiro, né, que nós teremos o início da chamada política dos governadores. Mas isso nós veremos num próximo encontro.